Olá! Hoje vamos falar sobre as diretrizes para a educação básica. É a Resolução 4 de 2010 que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. O artigo 1º diz que as diretrizes, elas são para um conjunto orgânico, sequencial e articulado das etapas e modalidades da educação básica, baseando-se no direito de toda pessoa ao seu pleno desenvolvimento, à preparação para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho, na vivência e convivência em ambiente educativo e tendo como fundamento a responsabilidade, muito importante aí, quem é o responsável, né? O Estado, a família e a sociedade, de garantir a democratização do acesso, a inclusão, a permanência e a conclusão com sucesso das crianças, jovens e adultos na instituição educacional, a aprendizagem para a continuidade dos estudos e a extensão da obrigatoriedade e da gratuidade da educação básica. No seu artigo 2º, as diretrizes curriculares nacionais gerais têm por objetivos: primeiro, sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da educação básica contidos na Constituição, na LDB e demais dispositivos legais, traduzindo-os, isso é muito importante, em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola. Segundo objetivo, estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico da Escola de Educação Básica. Terceiro objetivo, orientar os cursos de formação inicial e continuada de docentes e demais profissionais da educação básica, os sistemas educativos dos diferentes entes federados e as escolas que os integram, indistintamente da rede a que pertençam. Artigo 3º. As diretrizes curriculares nacionais específicas, que seriam as diretrizes de educação infantil, as de educação de jovens e adultos, ou a do fundamental, por exemplo, devem ter como referência os objetivos constitucionais, fundamentando-se na cidadania e na dignidade da pessoa, o que pressupõe a igualdade, a liberdade, a pluralidade, a diversidade, o respeito, a justiça social, a solidariedade e a sustentabilidade. O artigo 7º traz a concepção de educação que deve orientar o regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, os artigos 4º e 5º, eles fazem referência exclusivamente a sistemas, 4º, 5º e 6º. Por isso que nós já fomos direto para o 7º. E o 7º é para frisar esse regime de colaboração, porque ele está na LDB, ele está no Plano Nacional de Educação, ele está na BNCC, né? Então, esse regime de colaboração, qual o objetivo dele? É vencer a fragmentação das políticas públicas e superar a desarticulação institucional, quer dizer, às vezes tem uma política, depois interrompe, tem outro, conforme muda o governo, as políticas são interrompidas. Então, o regime de colaboração é uma tentativa de articular as políticas de Estado, município, União, né, e vencer essa fragmentação e essa desarticulação. Artigo 8º. A garantia de padrão de qualidade com pleno acesso, inclusão e permanência dos sujeitos das aprendizagens na escola e seu sucesso, com redução da evasão, da retenção, da distorção e da adiano-série, resulta na qualidade social da educação, que é uma conquista coletiva de todos os sujeitos do processo educativo. O artigo 9º. Qual é essa escola de qualidade social, né? A escola de qualidade social é a escola que adota como centralidade o estudante e a aprendizagem, o que pressupõe o atendimento aos seguintes requisitos:
Revisão das referências conceituais quanto aos diferentes espaços e tempos educativos, abrangendo espaços sociais na escola e fora dela. Consideração sobre a inclusão, a valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade. Foco no projeto político-pedagógico, no gosto pela aprendizagem e na avaliação das aprendizagens como instrumento de contínua progressão dos estudantes. Só lembrando, contínua progressão também é progressão continuada. Então, logicamente, é uma diretriz que define a continuidade. Interrelação entre organização do currículo, do trabalho pedagógico e da jornada de trabalho do professor, tendo como objetivo a aprendizagem do estudante. Preparação dos profissionais da educação, gestores, professores, especialistas, técnicos, monitores e outros. Compatibilidade entre a proposta curricular e a infraestrutura, entendida como um espaço formativo, dotado de efetiva disponibilidade de tempos para sua utilização e acessibilidade. Integração dos profissionais da educação, dos estudantes, das famílias, dos agentes, da comunidade interessados na educação. Valorização dos profissionais da educação com programa de formação continuada, critérios de acesso, permanência, remuneração compatível com a jornada de trabalho definida no projeto político-pedagógico. Realização de parceria com órgãos tais como os de assistência social e desenvolvimento humano, cidadania, ciência e tecnologia, esporte, turismo, cultura e arte, saúde e meio ambiente. O artigo 10 traz a exigência legal da definição de padrões mínimos de qualidade da educação. Traduz a necessidade de reconhecer que a sua avaliação associa-se à ação planejada coletivamente pelos sujeitos da escola. O planejamento das ações coletivas exercidas pela escola supõe que os sujeitos tenham clareza quanto, primeiro, aos princípios e às finalidades da educação, além do reconhecimento e da análise dos dados indicados pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB, e outros indicadores que complementem ou substituam. A relevância de um projeto político-pedagógico concebido e assumido colegialmente pela comunidade educacional, respeitada as múltiplas diversidades e a pluralidade cultural. A riqueza da valorização das diferenças manifestada pelos sujeitos do processo educativo em seus diversos segmentos, respeitados o tempo e o contexto sociocultural. Aos padrões mínimos de qualidade, que é o custo aluno, qualidade inicial. Para que se concretize a educação escolar, exige-se um padrão mínimo de insumos, que tem como base um investimento com valor calculado a partir das despesas essenciais ao desenvolvimento dos processos e procedimentos formativos, que levem gradualmente a uma educação integral dotada de qualidade social. Creches e escolas que possuam condições de infraestrutura e adequados equipamentos, professores qualificados com remuneração adequada e compatível com a de outros profissionais com igual nível de formação, em regime de trabalho de 40 horas em tempo integral em uma mesma escola, definição de uma relação adequada entre o número de alunos por turma e por professor, que assegure aprendizagens relevantes, e pessoal de apoio técnico e administrativo que responda às exigências do que se estabelece no projeto político-pedagógico. Artigo 11. A escola de educação básica é o espaço em que se ressignifica e se recria a cultura herdada,
reconstruindo-se as identidades culturais, em que se aprende a valorizar as raízes próprias das diferentes regiões do país. Essa concepção de escola exige a superação do rito escolar, desde a construção do currículo até os critérios que orientam a sua organização do trabalho escolar em sua multidimensionalidade. Privilegia trocas, acolhimento e aconchego para garantir o bem-estar de crianças, adolescentes, jovens e adultos no relacionamento entre todas as pessoas. Artigo 12. Cabe aos sistemas educacionais em geral definir o programa de escolas de tempo parcial diurno, matutino ou vespertino, tempo parcial noturno e tempo integral, turno e contraturno, ou turno único com jornada escolar de 7 horas no mínimo, durante todo o período letivo, tendo em vista a amplitude do papel socioeducativo atribuído ao conjunto orgânico da educação básica, o que requer outra organização e gestão do trabalho pedagógico. Deve-se ampliar a jornada escolar em um único ou diferentes espaços educativos, nos quais a permanência do estudante vincula-se tanto à quantidade e qualidade do tempo diário de escolarização, quanto à diversidade de atividades e de aprendizagens. A jornada em tempo integral com qualidade implica a necessidade da incorporação efetiva e orgânica no currículo de atividades e estudos pedagogicamente planejados e acompanhados. Então, isso é muito importante na educação integral, ter atividades e estudos pedagogicamente planejados e acompanhados. Os cursos em tempo parcial noturno devem estabelecer metodologia adequada às idades, à maturidade e à experiência de aprendizagens para atenderem aos jovens e adultos em escolarização no tempo regular ou na modalidade de educação de jovens e adultos. Segundo o artigo 13, o currículo, assumindo como referência os princípios educacionais garantidos à educação, configura-se como o conjunto de valores e práticas que proporcionam a produção, a socialização de significados no espaço social e contribuem intensamente para a construção de identidades socioculturais dos educandos. O currículo deve difundir os valores fundamentais do interesse social, dos direitos e deveres dos cidadãos, do respeito ao bem comum e à ordem democrática, considerando as condições de escolaridade dos estudantes em cada estabelecimento, a orientação para o trabalho, a promoção de práticas educativas formais e não formais. Na organização da proposta curricular, deve-se assegurar o entendimento de currículo como experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos educandos. A organização do percurso formativo aberto e contextualizado deve ser construída em função das peculiaridades do meio e das características, interesses e necessidades dos estudantes, incluindo não só os componentes curriculares centrais obrigatórios previstos na legislação e nas normas educacionais, mas outros também de modo flexível e variável, conforme cada projeto escolar, e assegurando, primeiro, concepção e organização do espaço curricular e físico que se imbriquem e alarguem, incluindo espaços, ambientes e equipamentos que não apenas as salas de aula da escola, mas igualmente os espaços de outras escolas e os socioculturais e esportivo-recreativos do entorno, da cidade e mesmo da região. Ampliação e diversificação dos tempos e espaços curriculares, que pressuponham profissionais da educação
dispostos a inventar e construir a escola de qualidade social, com responsabilidade compartilhada com as demais autoridades que respondem pela gestão dos órgãos do poder público, na busca de parcerias possíveis e necessárias. Até porque educar é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. A escolha da abordagem didático-pedagógica, disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar pela escola que oriente o projeto político-pedagógico e resulte de pacto estabelecido entre os profissionais da escola, conselhos escolares e comunidade, subsidiando a organização da matriz curricular, a definição de eixos temáticos e a constituição de redes de aprendizagem. Compreensão da matriz curricular, entendida como propulsora de movimento, dinamismo curricular e educacional, de tal modo que os diferentes campos do conhecimento possam se coadunar com o conjunto de atividades educativas. Organização da matriz curricular entendida como alternativa operacional que embase a gestão do currículo escolar e represente subsídio para a gestão da escola, na organização do tempo e do espaço curricular, distribuição e controle do tempo dos trabalhos docentes, passo para uma gestão centrada na abordagem interdisciplinar, organizada por eixos temáticos, mediante interlocução entre os diferentes campos do conhecimento. Entendimento de que eixos temáticos são uma forma de organizar o trabalho pedagógico, limitando a dispersão do conhecimento, fornecendo o cenário no qual se constroem objetos de estudo, propiciando a concretização da proposta pedagógica centrada na visão interdisciplinar, superando o isolamento das pessoas e a compartimentalização de conteúdos rígidos. Estímulo à criação de métodos didáticos pedagógicos, utilizando-se recursos tecnológicos de informação e comunicação a serem inseridos no cotidiano escolar, a fim de superar a distância entre estudantes que aprendem a receber informação com rapidez, utilizando a linguagem digital, e professores que dela ainda não se apropriaram. Constituição de rede de aprendizagem, entendida como um conjunto de ações pedagógicas com foco na consciência de que o processo de comunicação entre estudantes e professores é efetivado por meio de práticas e recursos diversos. Adoção de rede de aprendizagem, também como ferramenta didático-pedagógica relevante nos programas de formação inicial e continuada de profissionais da educação, sendo que essa opção requer planejamento sistemático, integrado, estabelecido entre sistemas educativos ou conjunto de unidades escolares. A transversalidade é entendida como uma forma de organizar o trabalho didático-pedagógico, em que temas e eixos temáticos são integrados às disciplinas e às áreas ditas convencionais, de forma a estarem presentes em todas elas. A transversalidade difere da interdisciplinaridade e ambas complementam-se, rejeitando a concepção de conhecimento que toma a realidade como algo estável, pronto e acabado. A transversalidade refere-se à dimensão didático-pedagógica e a interdisciplinaridade à abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento. Aqui eu faço uma observação que esse parágrafo 6º, que trata da transversalidade e da interdisciplinaridade, é um dos que mais caem nas provas. Então, precisa ter clareza que a transversalidade é didática e a interdisciplinaridade é uma abordagem epistemológica. Lembrando que a abordagem epistemológica vem da palavra epistemologia,
E epistemologia é a maneira como se vê o conhecimento, se a gente considerar que existem várias formas de ver o conhecimento. Então, a interdisciplinaridade é uma forma de ver o conhecimento de forma integrada e articulada. A Base Nacional Comum na educação básica constitui-se de conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e gerados nas instituições produtoras do conhecimento científico e tecnológico, no mundo do trabalho, no desenvolvimento das linguagens, nas atividades desportivas e corporais, na produção artística, nas formas diversas de exercício da cidadania e nos movimentos sociais. Importante lembrar que integram a Base Nacional Comum ou Comum Nacional a língua portuguesa, a matemática, o conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social e política, especialmente o do Brasil, incluindo-se o estudo da história e das culturas afro-brasileira e indígena, a arte em suas diferentes formas de expressão, incluindo-se a música, a educação física e o ensino religioso. Tais componentes curriculares são organizados pelos sistemas educativos em formas de áreas de conhecimento, disciplinas, eixos temáticos, preservando-se a especificidade dos diferentes campos do conhecimento, por meio dos quais se desenvolvem as habilidades indispensáveis ao exercício da cidadania, em ritmo compatível com as etapas do desenvolvimento integral do cidadão. A Base Nacional Comum e a parte diversificada não podem se constituir em dois blocos distintos, com disciplinas específicas para cada uma dessas partes, mas devem ser organicamente planejadas e geridas de tal modo que as tecnologias de informação e comunicação perpassem transversalmente a proposta curricular, desde a educação infantil até o ensino médio, imprimindo direção aos projetos político-pedagógicos. A parte diversificada enriquece e complementa a Base Nacional Comum, prevendo o estudo das características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da comunidade escolar, perpassando todos os tempos e espaços curriculares constituintes do ensino fundamental e do ensino médio, independentemente do ciclo da vida no qual os sujeitos tenham acesso à escola. A parte diversificada pode ser organizada em temas gerais, na forma de eixos temáticos, selecionados colegiadamente pelos sistemas educativos ou pela unidade escolar. A LDB inclui o estudo de pelo menos uma língua estrangeira moderna na parte diversificada, cabendo sua escolha como unidade escolar dentro das possibilidades da escola, que deve considerar o atendimento das características locais, regionais, nacionais e transnacionais, tendo em vista as demandas do mundo do trabalho e da internacionalização de toda a ordem de relações. A língua espanhola, por força da Lei 11.161 de 2005, é obrigatoriamente ofertada no ensino médio, embora facultativa para o estudante, bem como possibilitada no ensino fundamental do 6º ao 9º ano. Leis específicas que complementam a LDB determinam que sejam incluídos componentes não disciplinares, como temas relativos ao trânsito, ao meio ambiente e à condição e direitos do idoso. No ensino fundamental e no ensino médio, destinar-se-ão, pelo menos, 20% do total da carga horária anual ao conjunto de programas e projetos interdisciplinares eletivos criados pela escola, previsto no projeto pedagógico, de modo que os estudantes do ensino fundamental e do médio possam escolher aquele programa ou projeto com que se identifiquem e que lhes permitam melhor lidar com o conhecimento e com a experiência.
Tais programas e projetos devem ser desenvolvidos de modo dinâmico, criativo e flexível, em articulação com a comunidade em que a escola esteja inserida. A interdisciplinaridade e a contextualização devem assegurar a transversalidade do conhecimento de diferentes disciplinas e eixos temáticos, perpassando todo o currículo e propiciando a interlocução entre os saberes e os diferentes campos do conhecimento. Na organização da educação básica, devem-se observar as diretrizes curriculares nacionais comuns a todas as suas etapas, modalidades e orientações temáticas, respeitadas suas especificidades e as dos sujeitos a que se destinam. As etapas e as modalidades do processo de escolarização estruturam-se de modo orgânico, sequencial e articulado, de maneira complexa, embora permanecendo individualizadas ao longo do percurso do estudante, apesar das mudanças por que passam. A dimensão orgânica é atendida quando são observadas as especificidades e as diferenças de cada sistema educativo, sem perder o que lhes é comum, as semelhanças e as identidades que lhes são inerentes. A dimensão sequencial compreende os processos educativos que acompanham as exigências de aprendizagens definidas em cada etapa do percurso formativo, contínuo e progressivo da educação básica até a educação superior, constituindo-se em diferentes e insubstituíveis momentos da vida dos educandos. A articulação das dimensões orgânica e sequencial das etapas e das modalidades da educação básica e destas com a educação superior implica ação coordenada e integradora do seu conjunto. A transição entre as etapas de educação básica e suas fases requer formas de articulação das dimensões orgânica e sequencial que assegure aos educandos, sem tensões e rupturas, a continuidade de seus processos peculiares de aprendizagem e desenvolvimento. Cada etapa é delimitada por sua finalidade, seus princípios, objetivos e diretrizes educacionais, fundamentando-se na inseparabilidade dos conceitos referenciais cuidar e educar, pois esta é uma concepção norteadora do projeto político-pedagógico elaborado e executado pela comunidade educacional. O respeito aos educandos e a seus tempos mentais, socioemocionais, culturais e identitários é um princípio orientador de toda ação educativa, sendo responsabilidade dos sistemas a criação de condições para que crianças, adolescentes, jovens e adultos, com sua diversidade, tenham a oportunidade de receber a formação que corresponda à idade própria de percurso escolar. São etapas correspondentes a diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento educacional. Primeiro, a educação infantil, que compreende a creche, englobando as diferentes etapas do desenvolvimento da criança até 3 anos e 11 meses, e a pré-escola, com duração de 2 anos. O ensino fundamental obrigatório e gratuito, com duração de 9 anos, é organizado e tratado em 2 fases, a dos 5 anos iniciais e a dos 4 anos finais, e o ensino médio com duração mínima de 3 anos. Essas etapas e fases têm previsão de idades próprias, as quais, no entanto, são diversas quando se atenta para os sujeitos com características que fogem à norma, como é o caso, entre outros, de atraso na matrícula ou no percurso escolar, de retenção, repetência e retorno de quem havia abandonado os estudos, de portadores de deficiência limitadora, de jovens e adultos sem escolarização ou com esta incompleta, de habitantes de zonas rurais, de indígenas e quilombolas, de adolescentes em regime de acolhimento ou internação,
de jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos. A educação infantil tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança, conforme está na LDB no artigo 29, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. O parágrafo 1º nos traz que as crianças provêm de diferentes e singulares contextos socioculturais, socioeconômicos e étnicos, por isso devem ter a oportunidade de ser acolhidas e respeitadas pela escola e pelos profissionais da educação, com base nos princípios da individualidade, igualdade, liberdade, diversidade e pluralidade. Para as crianças, independentemente das diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais, linguísticas, étnico-raciais, socioeconômicas, de origem, de religião, entre outras, as relações sociais e intersubjetivas no espaço escolar requerem a ação intensiva dos profissionais da educação durante o tempo de desenvolvimento das atividades que lhes são peculiares, pois este é o momento em que a curiosidade deve ser estimulada a partir da brincadeira orientada pelos profissionais da educação. Os vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e do respeito mútuo em que se assenta a vida social devem iniciar-se na educação infantil e sua intensificação deve ocorrer ao longo da educação básica. Os sistemas educativos devem envidar esforços, promovendo ações a partir das quais as unidades de educação infantil sejam dotadas de condições para acolher as crianças em estreita relação com a família, com agentes sociais e com a sociedade, prevendo programas e projetos em parceria formalmente estabelecidos. A gestão da convivência e as situações em que se torna necessária a solução de problemas individuais e coletivos pelas crianças devem ser previamente programadas com foco nas motivações estimuladas e orientadas pelos professores e demais profissionais da educação e de áreas pertinentes, respeitados os limites e as potencialidades de cada criança e os vínculos dessa com a família ou com seu responsável direto. Artigo 23, sobre o ensino fundamental com 9 anos de duração, de matrícula obrigatória para as crianças a partir dos 6 anos de idade, tem 2 fases sequentes com características próprias, chamadas de anos iniciais com 5 anos de duração, em regra para estudantes de 6 a 10 anos de idade, e anos finais com 4 anos de duração para os de 11 a 14 anos. No ensino fundamental, é importante lembrar que acolher significa também cuidar e educar, como forma de garantir a aprendizagem dos conteúdos curriculares, para que o estudante desenvolva interesses e sensibilidades que lhe permitam usufruir dos bens culturais disponíveis na comunidade, na sua cidade ou na sociedade em geral e que lhe possibilitem ainda sentir-se como produtor valorizado desses bens. A cada etapa da educação básica pode corresponder uma ou mais das modalidades de ensino. Então, nós temos aí como modalidades educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e tecnológica, educação do campo, educação escolar indígena e educação à distância. A educação de jovens e adultos, a EJA, destina-se aos que se situam na faixa etária superior à considerada própria, no nível de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. Cabe aos sistemas educativos viabilizar a oferta de cursos gratuitos aos jovens e aos adultos, proporcionando-lhes oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho,
mediante cursos, exames, ações integradas e complementares entre si, estruturados em um projeto pedagógico próprio. Os cursos de EJA, preferencialmente tendo a educação profissional articulada com a educação básica, devem pautar-se pela flexibilidade, tanto de currículo quanto de tempo e espaço, para que seja rompida a simetria com o ensino regular para crianças e adolescentes, de modo a permitir percursos individualizados e conteúdos significativos para os jovens e adultos. Providos o suporte e a atenção individuais às diferentes necessidades dos estudantes no processo de aprendizagem, mediante atividades diversificadas. Valorizada a realização de atividades e vivências socializadoras, culturais, recreativas e esportivas, geradoras de enriquecimento do percurso formativo dos estudantes. Desenvolvida a agregação de competências para o trabalho e promovida a motivação e a orientação permanente dos estudantes, visando maior participação nas aulas e seu melhor aproveitamento e desempenho. Realizada sistematicamente a formação continuada, destinada especificamente aos educadores de jovens e adultos. A educação especial, como modalidade transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, é parte integrante da educação regular, devendo ser prevista no projeto político-pedagógico da unidade. Os sistemas de ensino devem matricular os estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação nas classes comuns do ensino regular e no atendimento educacional especializado complementar ou suplementar à escolarização, ofertado em sala de recursos multifuncionais ou em centros de IAE da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. Então, aqui essa diretriz, ela já absorve as diretrizes operacionais do AE, que é a Resolução 4 de 2009. Os sistemas e as escolas devem criar condições para que o professor da classe comum possa explorar as potencialidades de todos os estudantes, adotando uma pedagogia dialógica, interativa, interdisciplinar e inclusiva e na interface. O professor do AE deve identificar habilidades e necessidades dos estudantes, organizar e orientar sobre os serviços e recursos pedagógicos e de acessibilidade para a participação e aprendizagem dos estudantes. Na organização desta modalidade, os sistemas de ensino devem observar as seguintes orientações fundamentais: o pleno acesso e a efetiva participação dos estudantes no ensino regular, a oferta do atendimento educacional especializado, a formação de professores para o AE e para o desenvolvimento de práticas educacionais inclusivas, a participação da comunidade escolar, a acessibilidade arquitetônica nas comunicações e informações, nos mobiliários e equipamentos e nos transportes, a articulação das políticas públicas intersetoriais. São elementos constitutivos para a operacionalização dessas diretrizes o projeto político-pedagógico e o regimento escolar, o sistema de avaliação, a gestão democrática e a organização da escola, o professor e o programa de formação docente. O projeto político-pedagógico, interdependentemente da autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira da instituição educacional, representa mais do que um documento, sendo um dos meios de viabilizar a escola democrática para todos e de qualidade social. A autonomia da instituição educacional baseia-se na busca de sua identidade,
que se expressa na construção de seu projeto pedagógico e do seu regimento escolar, enquanto manifestação de seu ideal de educação e que permite uma nova e democrática ordenação pedagógica das relações escolares. Cabe à escola, considerada sua identidade e a de seus sujeitos, articular a formulação do projeto político-pedagógico com os planos de educação nacional, estadual, municipal, o contexto em que a escola se situa e as necessidades locais e de seus estudantes. A missão da unidade escolar, o papel socioeducativo, artístico, cultural, ambiental e as questões de gênero, etnia e diversidade cultural que compõem as ações educativas, a organização e a gestão curricular, são componentes curriculares integrantes do projeto político-pedagógico, devendo ser previstas as prioridades institucionais que a identificam, definindo o conjunto das ações educativas próprias das etapas da educação básica assumidas, de acordo com as especificidades que lhes correspondam, preservando a sua articulação sistêmica. O projeto político-pedagógico, instância de construção coletiva que respeita os sujeitos das aprendizagens, entendidos como cidadãos com direitos à proteção e à participação social, deve contemplar o diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo, contextualizados no espaço e no tempo, a concepção sobre educação, conhecimento, avaliação da aprendizagem e mobilidade escolar, o perfil real dos sujeitos, crianças, jovens e adultos, que justificam e instituem a vida da e na escola, do ponto de vista intelectual, cultural, emocional, afetivo, socioeconômico, como base da reflexão sobre as relações vida, conhecimento, cultura, professor, estudante e instituição escolar. As bases norteadoras da organização do trabalho pedagógico, a definição de qualidade das aprendizagens e, por consequência, da escola, no contexto das desigualdades que se refletem na escola, os fundamentos da gestão democrática compartilhada e participativa, órgãos colegiados e de representação estudantil, o programa de acompanhamento de acesso, de permanência dos estudantes e de superação da retenção escolar e o programa de formação iniciada e continuada dos profissionais da educação, regentes e não regentes. As ações de acompanhamento sistemático dos resultados do processo de avaliação interna e externa, Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, Prova Brasil, dados estatísticos, pesquisas sobre os sujeitos da educação básica, incluindo dados referentes ao IDEB ou que complementem ou substituam os desenvolvidos pelas unidades da federação e outros. A concepção da organização do espaço físico da instituição escolar, de tal modo que esse seja compatível com as características de seus sujeitos, que atenda às normas de acessibilidade, além da natureza e das finalidades da educação, deliberadas e assumidas pela comunidade educacional. Sobre o regimento escolar, discutido e aprovado pela comunidade escolar, conhecido por todos, constitui-se um dos instrumentos de execução do projeto político-pedagógico com transparência e responsabilidade. O regimento escolar trata da natureza e da finalidade da instituição, da relação da gestão democrática com os órgãos colegiados, das atribuições de seus órgãos e sujeitos, das suas normas pedagógicas, incluindo os critérios de acesso, promoção, mobilidade do estudante, dos direitos e deveres dos seus sujeitos, estudantes, professores, técnicos e funcionários, gestores, famílias, representação estudantil e função das suas instâncias colegiadas. Sobre a avaliação,
nessa diretriz, a avaliação do ambiente educacional compreende 3 dimensões básicas: a avaliação da aprendizagem, a avaliação institucional interna e externa e a avaliação de redes de educação básica. A avaliação da aprendizagem baseia-se na concepção de educação que norteia a relação professor-estudante-conhecimento, vida em movimento, devendo ser um ato reflexo de reconstrução da prática pedagógica avaliativa, premissa básica e fundamental para se questionar o educar, transformando a mudança em ato, acima de tudo, político. A validade da avaliação, na sua função diagnóstica, liga-se à aprendizagem, possibilitando o aprendiz a recriar, refazer o que aprendeu, criar, propor e, nesse contexto, aponta para uma avaliação global que vai além do aspecto quantitativo, porque identifica o desenvolvimento da autonomia do estudante, que é indissociavelmente ético, social e intelectual. Em nível operacional, a avaliação da aprendizagem tem como referência o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções que os sujeitos do processo educativo projetam para si de modo integrado e articulado com aqueles princípios definidos para a educação básica, redimensionados para cada uma de suas etapas, bem assim no projeto político-pedagógico da escola. A avaliação na educação infantil é realizada mediante acompanhamento e registro, conforme está na LDB, do desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção, mesmo em se tratando de acesso ao ensino fundamental. A avaliação da aprendizagem no ensino fundamental e no ensino médio, de caráter formativo, predominando sobre o quantitativo e classificatório, adota uma estratégia de progresso individual e contínuo que favorece o crescimento do educando, preservando a qualidade necessária para sua formação escolar, sendo organizada de acordo com regras comuns a essas duas etapas. Sobre a promoção, aceleração de estudos e classificação. A promoção e a classificação no ensino fundamental e no ensino médio podem ser utilizadas em qualquer ano, série, ciclo, módulo ou outra unidade de percurso adotada, exceto na primeira do ensino fundamental, alicerçando-se na orientação de que a avaliação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Primeiro, avaliação contínua e cumulativa do desempenho do estudante, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre as eventuais provas finais, tal qual está na LDB. Também, possibilidade de aceleração de estudos para estudantes com atraso escolar, possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado, aproveitamento de estudos concluídos com êxito, oferta obrigatória de apoio pedagógico destinado à recuperação contínua e concomitante de aprendizagem de estudantes com déficit de rendimento escolar a ser previsto no regimento escolar. A aceleração de estudos destina-se a estudantes com atraso escolar, àqueles que por algum motivo encontram-se em descompasso de idade, por razões como ingresso tardio, retenção, dificuldades no processo de ensino-aprendizagem ou outras. A progressão pode ser regular ou parcial, sendo que esta deve preservar a sequência do currículo e observar as normas do respectivo sistema de ensino, requerendo o redesenho da organização das ações pedagógicas, com previsão de horário de trabalho e espaço de atuação para o professor e estudante, com o conjunto próprio de recursos didáticos pedagógicos. As escolas que utilizam organização por série podem adotar no ensino fundamental, sem prejuízo da avaliação no processo de aprendizagem, diversas formas de progressão,
inclusive a de progressão continuada, jamais entendida como promoção automática, o que supõe tratar o conhecimento como processo e vivência, que não se harmoniza com a ideia de interrupção, mas sim de construção em que o estudante, enquanto sujeito da ação, está em processo contínuo de formação, construindo significados. A avaliação institucional interna deve ser prevista no projeto político-pedagógico e detalhada no plano de gestão, realizada anualmente, levando em consideração as orientações contidas na regulamentação vigente para rever o conjunto de objetivos e metas a serem concretizados, mediante a ação dos diversos segmentos da comunidade educativa, o que pressupõe delimitação de indicadores compatíveis com a missão da escola, além de clareza quanto ao que seja qualidade social da aprendizagem e da escola. A avaliação de redes de educação básica ocorre periodicamente, é realizada por órgãos externos à escola e engloba os resultados da avaliação institucional, sendo que os resultados dessa avaliação sinalizam para a sociedade se a escola apresenta qualidade suficiente para continuar funcionando como está. Sobre a gestão democrática, artigo 54, é pressuposto da organização do trabalho pedagógico e da gestão da escola conceber a organização e a gestão das pessoas, do espaço, dos processos e procedimentos que viabilizam o trabalho expresso no projeto político-pedagógico e em planos da escola, em que se conformam as condições de trabalho definidas pelas instâncias colegiadas. As instituições, respeitadas as normas legais e as de seus sistemas de ensino, têm incumbências complexas e abrangentes que exigem outra concepção de organização do trabalho pedagógico, como distribuição da carga horária, remuneração, estratégias claramente definidas para a ação didático-pedagógico coletiva, que inclua a pesquisa, a criação de novas abordagens e práticas metodológicas, incluindo a produção de recursos didáticos adequados às condições da escola e da comunidade em que esteja ela inserida. É obrigatória a gestão democrática no ensino público e prevista em geral para todas as instituições de ensino, o que implica decisões coletivas que pressupõem a participação da comunidade escolar na gestão da escola e a observância dos princípios e finalidades da educação. No exercício da gestão democrática, a escola deve se empenhar para constituir-se em espaço das diferenças e da pluralidade, inscrita na diversidade do processo, tornado possível por meio de relações intersubjetivas, cuja meta é a de se fundamentar em princípio educativo emancipador, expresso na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. A gestão democrática constitui-se instrumento de horizontalização das relações, de vivência e convivência colegiada, superando o autoritarismo no planejamento e na concepção e organização curricular, educando para a conquista da cidadania plena e fortalecendo a ação conjunta que busca criar e recriar o trabalho da e na escola, mediante a compreensão da globalidade da pessoa enquanto ser que aprende, que sonha e ousa, em busca de uma convivência social libertadora fundamentada na ética cidadã. A superação dos processos e procedimentos burocráticos, assumindo com pertinência e relevância os planos pedagógicos, os objetivos institucionais e educacionais e as atividades de avaliação contínua. A prática em que os sujeitos constitutivos da comunidade educacional discutam a própria praxis pedagógica, impregnando-a de entusiasmo e de compromisso com sua própria comunidade,
valorizando-a, situando-a no contexto das relações sociais e buscando soluções conjuntas. A construção de relações interpessoais solidárias, geridas de tal modo que os professores se sintam estimulados a conhecer melhor os seus pares, colegas de trabalho, estudantes, famílias, a expor as suas ideias, a traduzir as suas dificuldades e expectativas pessoais e profissionais. A instauração de relações entre os estudantes, proporcionando-lhes espaços de convivência e situações de aprendizagem, por meio dos quais aprendam a se compreender e se organizar em equipes de estudo e de práticas esportivas, artísticas e políticas. A presença articuladora e mobilizadora do gestor no cotidiano da escola e nos espaços com os quais a escola interage em busca da qualidade social das aprendizagens que lhe caiba desenvolver, com transparência e responsabilidade. Formação inicial e continuada do professor. Artigo 56. A tarefa de cuidar e educar, que é a fundamentação da ação docente e os programas de formação inicial e continuada dos profissionais da educação instauram, reflete-se na eleição de um ou outro método de aprendizagem, a partir do qual é determinado o perfil de docente para a educação básica em atendimento às dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas. Para a formação inicial e continuada, as escolas de formação dos profissionais da educação, sejam gestores, professores ou especialistas, deverão incluir em seus currículos e programas o conhecimento da escola como organização complexa que tem a função de promover a educação para e na cidadania, a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de interesse da área educacional, a participação na gestão de processos educativos e na organização e funcionamento de sistemas e instituições de ensino, a temática da gestão democrática, dando ênfase à construção do projeto político-pedagógico mediante trabalho coletivo de que todos os que compõem a comunidade escolar são responsáveis. Entre os princípios definidos para a educação nacional está a valorização do profissional da educação, com a compreensão de que valorizá-lo é valorizar a escola, com qualidade gestorial, educativa, social, cultural, ética, estética e ambiental. A valorização do profissional da educação escolar vincula-se à obrigatoriedade da garantia de qualidade e ambas se associam à exigência de programas de formação inicial e continuada de docentes e não docentes, no contexto do conjunto de múltiplas atribuições definidas para os sistemas educativos, em que se inscrevem as funções do professor. Os programas de formação inicial e continuada dos profissionais da educação, vinculados às orientações dessas diretrizes, devem prepará-los para o desempenho de suas atribuições, considerando necessário, além de um conjunto de habilidades cognitivas, saber pesquisar, orientar, avaliar e elaborar propostas, isto é, interpretar e reconstruir o conhecimento coletivamente. Trabalhar cooperativamente em equipe, compreender, interpretar e aplicar a linguagem e os instrumentos produzidos ao longo da evolução tecnológica, econômica e organizativa, desenvolver competências para a integração com a comunidade e para o relacionamento com as famílias. A formação inicial nos cursos de licenciatura não esgota o desenvolvimento dos conhecimentos, saberes e habilidades referidas, razão pela qual um programa de formação continuada dos profissionais da educação será contemplado no projeto político-pedagógico. Os sistemas educativos devem instituir orientações para que o projeto de formação dos profissionais preveja a consolidação da identidade dos profissionais da educação nas suas relações com a escola e com o estudante, a criação de incentivos para o resgate da imagem social do professor, assim como da autonomia docente,
tanto individual como coletiva, a definição de indicadores de qualidade social da educação escolar, a fim de que as agências formadoras de profissionais da educação revejam os projetos dos cursos de formação inicial e continuada de docentes, de modo que correspondam às exigências de um projeto de nação.